Comigo em Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5. A exposição desta manhã será do versículo 1 até o 9º verso. Êxodo capítulo 5, do 1º ao 9º verso, será a porção que será exposta nesta manhã. E assim, irmãos, diz a palavra do nosso Senhor. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Então estão ociosos e por isso clamam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Deus grande, Deus soberano, Senhor gracioso, Deus da verdade, Deus que fala na Escritura, através da Escritura, através da pregação fiel da palavra. Ó Senhor, neste momento, quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor seja gracioso comigo e que o Senhor se agrade de me usar neste momento. Que, ó Deus, a Tua verdade seja proclamada, não a sabedoria dos homens, e que o Teu nome, ó Deus, seja exaltado e glorificado, não ninguém aqui. E que, ó Deus, aqueles que escutam a Tua palavra ser proclamada, possam, ó Deus, ouvir com atenção a Tua verdade, Senhor. Prontos, ó Deus, para ouvir e viver também, segundo a Tua verdade. Ó Deus, agrada-te, mais uma vez te peço de me usar, apesar das fraquezas, limitações, Senhor. Usa-me, dá-me vigor físico, dá-me vigor, Senhor, espiritual. É o que eu peço a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Se tem algo, irmãos, que o ímpio revela desde o princípio, não é novidade, é a sua completa oposição a Deus. É a sua completa obstinação, é a sua completa indisposição real mesmo de conhecer o Senhor, de reconhecer o Senhor como o Senhor e de se sujeitar à sua vontade. É exatamente deste modo que caminham os homens neste mundo. Até mesmo aqueles que aparentemente, aos nossos olhos, têm algum tipo de simpatia com Deus e com as coisas de Deus. A realidade é que estes homens, semelhantemente àqueles que claramente se opõem ao Senhor, são pessoas que não conhecem a Deus e não reconhecem verdadeiramente Deus como o Deus verdadeiro, mas se voltam contra Ele. E fazem isto, irmãos, de diversos modos, alguns até mesmo com palavras e atos, outros que não abrem a boca para dizer isto, que não existe Deus, que não há Deus, mas na sua própria vida, na sua própria conduta, vivem como se Deus não existisse. Vimos até mesmo que o próprio salmista, no Salmo de número 14, fala que é insensatez.
É um homem que, na sua insensatez, diz não a Deus e acabam então se envolvendo e fazendo tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor, mesmo estando o Senhor no seu alto e sublime trono, contemplando a realidade de tudo aquilo que eles fazem no mundo. Mas eles dizem não a Deus, não conheço a Deus, não reconheço a Deus. Isto acontecia no passado, isto acontece nos nossos dias, esta é uma realidade triste e isto revela o coração de alguém que está envolvido com grande corrupção no coração. E exatamente, irmãos, era essa exatamente a condição do faraó nos dias de Moisés. Um homem totalmente obstinado, um homem que não se sujeitava ao Senhor, um homem que, semelhantemente aos homens ímpios de nossos dias, não queria conhecer nem reconhecer a Deus como Deus verdadeiro. Nós temos visto esta oposição dele. A oposição dele ferrenha desde ali dos dias do próprio nascimento de Moisés. E então, outros homens sucedendo um ao outro e todos continuamente maus, voltados contra o Senhor e contra tudo aquilo que diz respeito ao próprio Senhor. Vimos então que a demonstração da perversidade deles estava sendo revelada no cativeiro egípcio. Quando o povo do Senhor, o povo amado por Deus, os filhos do próprio Deus, estavam ali sofrendo amargamente nas mãos de um homem mau. Mas o Senhor Deus, como um Deus que ama o seu povo, nunca, jamais poderia permitir que o seu povo continuasse naquela condição. Ele, portanto, vai revelar um mediador. Ele vai então levantar Moisés como este homem chamado por ele para libertar o seu povo do cativeiro egípcio. Moisés, depois então de uma preparação que o Senhor fez com ele, conduzindo-o ali à terra de Midian e todo aquele processo de preparação que ele experimentou para a obra que ele haveria de realizar, e depois então do encontro extraordinário que ele teve com o próprio Senhor, quando se apresentou a ele ali em Horebe, no Sinai, e então revelou a sua própria glória e o convocou para assumir o seu dever, e depois então de todas as condições, de todas as qualificações, de todas as condições firmes de que Moisés poderia fazer essa obra, ainda que Moisés estivesse em muitos momentos incrédulo e com grande resistência para obedecer, ele acaba então sujeitando-se ao Senhor e então faz a sua obra. O Senhor leva e conduz Moisés junto ao seu irmão Arão, para então falar em nome de Deus ao povo e a Faraó. Vimos que eles vão fazer isto. E vimos que há uma resistência por parte dos homens ímpios. Contudo, há aqueles que escutam, aqueles que ouvirão, aqueles que crerão. E nós vimos que, ainda que o Senhor seja aquele que endurece o coração dos homens, o Senhor é aquele que amolece o coração dos homens, e ele fez isso com o seu próprio povo. No versículo de número 31 do capítulo 4, o texto nos diz, e o povo creu. E, tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. O povo creu nas palavras de Moisés. Mas enquanto um povo cria nas palavras de Moisés, havia um outro a quem as palavras de Moisés deveriam ser igualmente dirigidas por boca do seu irmão Arão. E a Escritura começa então a tratar sobre isto no capítulo 5, verso 1, quando a Escritura, irmãos, nos diz o seguinte: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Então, notem, irmãos, o que acontece. Depois que Moisés, junto a Arão, se dirigem ao povo, e o povo, tendo crido nas suas palavras, agora eles vão se voltar realmente e diretamente para o próprio Faraó. Faraó, então, o rei do Egito, alguém que no Egito era considerado e até mesmo se considerava como a própria divindade soberana, poderosa ali no seu contexto, agora está ali diante de homens que haverão de dizer algumas coisas necessárias para ele. E estes homens vão até aquele contexto para falar o que dirão, né, Moisés e Arão, porque alguém ordenou que eles fizessem isto.
E nós vimos como o Senhor Deus ordenou que eles falassem em nome de quem, irmãos? Em nome do próprio Deus. E é exatamente isto que eles vão fazer aqui. O texto começa dizendo que eles vão se dirigir ao faraó e falam, assim diz o Senhor. Interessante nós vermos estas palavras encontradas aqui no início, no Pentateuco. Palavras que nós encontraremos sendo expressas com clareza, declaradas com mais clareza ou repetidamente naquele ofício profético. Nos servos do Senhor, os profetas posteriormente, que falarão frequentemente, assim diz o Senhor. E nós vemos esta mesma linguagem aqui. Porque, irmãos, Arão estava agindo ali como um profeta e Moisés seria como Deus para Arão. Mas ambos aqui estão falando em nome de Deus. E é exatamente isto que o profeta ele faz. O profeta é aquele que fala em nome de Deus o povo de Deus. Esta é a realidade, então, do ofício profético. Ele vai falar em nome de Deus, não em seu próprio nome, não em sua própria autoridade, mas na autoridade daquele que o envia, então, para falar e que coloca as suas próprias palavras na boca desses homens. Estes são os profetas. Mas eles não se dirigiam apenas ao povo, em muitas ocasiões, eles se dirigem aos reis, aos governadores da terra, aos homens poderosos, exortando-os, falando palavras, então, de arrependimento, fé, admoestações e tantas coisas. E é exatamente o que vai acontecer aqui neste momento. Estes homens vão atender ao Senhor, Arão e Moisés, e vão falar a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Isso mostra, irmãos, que esses homens estavam agora verdadeiramente comprometidos com a vontade de Deus. E demonstra agora que o temor que antes havia já não há. A obstinação e desobediência já não há. Agora há a plena obediência e a coragem. Coragem, obediência e confiança no Senhor. E eles entendem, então, nós devemos encarar este homem poderoso. E nós podemos encarar, porque nós estamos indo e falando em nome do Senhor. E nós também somos encorajados, e eles são encorajados a falar, porque eles, especialmente de modo muito especial Moisés, contemplou e viu o próprio Senhor. Isso mudou, então, toda a vida dele. E como disse, então, irmãos, um comentarista, tratando acerca deste trecho, ele vai dizer assim, falou com a autoridade divina de um profeta, assim diz o Senhor. Sentimos-nos obrigados a perguntar, o que aconteceu com esse homem? O que fez a diferença para Moisés? O que mudou sua vida? O que transformou o fugitivo amedrontado num líder espiritual ousado? A resposta é que Moisés havia encontrado o Deus vivo. Aqui está seu testemunho. O Deus dos Hebreus nos encontrou, ou mais literalmente, o Deus dos Hebreus está do nosso lado. Moisés, irmãos, havia visto a glória de Deus na sarça ardente. Ele havia ouvido o grande eu sou anunciar a mensagem da salvação. Ele havia recebido o chamado de Deus acompanhado de sinais maravilhosos. E, inicialmente, Moisés tinha dificuldade de acreditar que tudo aquilo era verdadeiro. Mas ele fez a coisa certa. Começou a confiar nas promessas de Deus e a obedecer às ordens de Deus. Ao dar um passo na fé, ele descobriu que a palavra de Deus é de fato fiel e verdadeira. E que, a despeito das suas muitas inadequações, ele havia sido equipado sobrenaturalmente para cumprir o chamado de Deus. Dos primeiros passos hesitantes da sua peregrinação, a experiência da presença de Deus o tornou confiante para cumprir a vontade de Deus. O mesmo aconteceu com os discípulos de Jesus Cristo. Dificilmente eram um tipo de homens dos quais esperaríamos a capacidade de mudar o mundo. Eram de origem humilde e, em alguns casos, de má reputação. A parte de alguns poucos momentos de entendimento temporário, os evangelhos retratam os discípulos como pouco
inteligentes, sem força de vontade e buscadores de glória. Quando o Senhor deles viveu o seu momento de maior necessidade, todos eles o traíram, primeiro caindo no sono e depois se dispersando na escuridão. Depois da crucificação, nós os encontramos escondidos num cômodo secreto, temendo que fossem descobertos e executados. No entanto, poucos meses depois, eles saíram pelas ruas de Jerusalém, comunicando aberta e determinadamente a boa nova da salvação em Jesus Cristo. Até mesmo depois de terem sido presos, arriscaram a vida para cumprir o chamado de Deus. Novamente, somos obrigados a perguntar: o que aconteceu com esses homens? O que os transformou de covardes seguidores de Jesus em apóstolos dispostos a desafiar a morte? Essa é uma pergunta que seus inimigos tentaram responder. Quando os líderes judeus que haviam crucificado Jesus tentaram silenciar os discípulos, eles se admiraram com a ousadia de sua fé. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Atos 4, verso 13. Esta era a diferença. Eles haviam estado com Jesus. Foi o encontro transformador com Jesus Cristo que lhes dera a ousadia para pregar o Evangelho. Eles haviam ouvido o seu ensinamento sábio, observado sua vida perfeita, visto seus milagres divinos e testemunhado sua morte expiatória e ressurreição física. Depois de terem se encontrado com o Cristo ressurreto, eles foram enchidos por uma fé tão corajosa que nada no mundo inteiro podia impedi-los de viver para a glória dele. Veja, irmãos, que o encontro, então, com o Deus verdadeiro, o chamado, então, pelo Deus verdadeiro, alimentou o coração tanto do próprio Moisés e dos discípulos do Senhor posteriormente, para fazerem a obra ousadamente, mesmo estando diante deles grande perigo. O encontro, então, com o Senhor, o chamado do Senhor, o ter o Senhor ao lado, então, dos homens, faz ou deve fazer com que falemos, e falemos sim com ousadia, para todos, indiscriminadamente, que estiverem diante dos nossos olhos, assim diz o Senhor. Esse é o papel daqueles que são chamados para o ministério da palavra, que independentemente de qualquer temor, independentemente de qualquer tipo de receio, devem falar em nome do Senhor. Não em nosso próprio nome, porque nada somos. Não em nome de homem algum neste mundo, porque os homens neste mundo nada são, mas falaremos em nome de Deus. E não podemos realmente, nunca, jamais, temer e tremer diante de qualquer pessoa, seja ela quem for, na igreja de Cristo ou fora da igreja de Cristo. Poderosos no meio da igreja de Cristo ou poderosos fora da igreja de Cristo. No âmbito religioso ou no âmbito civil, a vontade do Senhor Deus deve ser dita e nós devemos dizer: assim diz o Senhor, esta é a vontade dele e foi ele, este Deus, que me enviou. Isso é o dever, então, daqueles que são chamados para o ministério, sobretudo, e é o dever de todos nós, irmãos, de todos vocês, como testemunhas do Evangelho de Cristo neste mundo. Nós falaremos toda a vontade do Senhor, toda a verdade do Senhor, a fim de que os homens possam escutar e na expectativa de que eles atendam à voz do próprio Senhor, que fala na sua própria palavra. Meus irmãos, esse Senhor, então, que fala e que ordena, é o Senhor, então, que expressa aqui o seu grande desejo. Ele diz que ele, assim diz o Senhor, Deus de Israel. É o Deus que estava num relacionamento todo especial e singular com o seu povo. A referência aqui não é a Israel, o homem somente. É a nação de Israel, a igreja do Senhor no Antigo Testamento. E então, qual é o desejo do Senhor Deus expresso pela boca do servo Moisés e Arão? Deixa ir o meu povo. O desejo dele, então, do Senhor, é que Faraó liberte o seu povo. O desejo é que o Faraó, ele tire o seu povo que está escravizado daquela terrível e amarga escravidão. Então o desejo do Senhor é por libertação, o desejo do Senhor é por redenção, é por resgate. E ele então vai se dirigir, é o Senhor Deus falando, viu? Ali,
por boca desses homens? O Senhor Deus diz, deixa ir o meu povo. Não é o teu povo, Faraó. É o meu. Aqueles que estão comigo, aqueles que são para mim muito especiais. Povo que para mim é um povo chegado. Então, além do Senhor, ele desejar a libertação e ele ordena, olha, liberta o meu povo. Ele liberta, irmãos, com um propósito que é maravilhoso. E já falamos sobre isto aqui. Veja qual o desejo do Senhor para a vida do seu povo. O desejo dele aqui é expresso claramente. Ele diz, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. A vontade, irmãos, do Senhor é para que este povo, ele vá, sim, para o deserto e que ali, no deserto, possam se voltar para o Senhor com serviço. Possam se voltar para o Senhor com culto. Possam se voltar para Ele com adoração. Então, notem, irmãos, o Senhor Deus, do Antigo ao Novo Testamento, expressa o desejo claro dele, de que Ele quer e deve, sim, ser adorado pelo seu povo. E ele deseja resgatar o homem como nos resgatou, e deseja resgatar os ímpios da sua condição como nos resgatou, para que eles possam ser adoradores. Como disse alguém, o alvo da evangelização é transformar os homens em adoradores. É chamar homens deste mundo, conduzi-los à igreja de Cristo, para que no meio do povo do Senhor, eles possam então servir ao seu Senhor. Esta é expressamente a vontade de Deus, dita ao próprio Faraó naqueles dias e expressa claramente a nós hoje. E não podemos agir como agiu o Faraó posteriormente, que não atende à voz do Senhor. Nós devemos atender com sinceridade e grande disposição, com temor e grande tremor, à vontade do nosso Senhor. Ele deseja que você que foi salvo o adore. E Ele não quer, de forma alguma, que homem algum jamais neste mundo, homem ou mulher, ou quem quer que seja, impeça os seus servos de vir à casa do Senhor para servir o seu próprio Deus. Porque era exatamente isso que Faraó estava fazendo. Faraó estava agindo como um verdadeiro obstáculo e uma grande oposição à vontade expressa de Deus. Ele era um ímpio. E é exatamente isto que os ímpios fazem na sua impiedade. Eles nunca jamais desejarão que os filhos de Deus partam para a casa de Deus. Não desejam que os homens adorem o próprio Senhor. Ele vai revelar isto, irmãos, ele revela então aqui, nós vamos ver nos próximos versos, mas inicialmente no versículo 2, nós veremos que realmente este homem é ímpio. A incredulidade estava no seu coração. E ele vai revelar isso ao dizer o seguinte, no versículo de número 2. Respondeu Faraó, quem é o Senhor, para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então agora, irmãos, Faraó, aquele homem poderoso, ele se volta e ele pergunta, quem é o Senhor? Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? É como se ele estivesse dizendo basicamente o seguinte, eu não conheço ele, e quem é ele? Ele vai falar isso com orgulho, com vaidade. Quem é ele? Sendo eu o rei do Egito, o homem poderoso, quem é ele para me tentar, me ordenar a me sujeitar à sua vontade? Quem é ele? Quem é o Senhor para fazer com que eu, o Senhor, o rei do Egito, me sujeite então à sua vontade? Quem ele pensa que é? Quem é esse Senhor? Então veja que ele realmente se volta afrontosamente à ordem do próprio Senhor, dita explicitamente pela boca dos servos de Deus. Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz? Eu não devo ouvir a voz de ninguém, eu sou o Senhor, eu sou poderoso. E quem é ele para me ordenar fazer algo? Eu sou o Senhor, eu que ordeno. Quem é ele?
Então notem, irmãos, a obstinação deste homem, e ele ainda vai dizer na sua loucura, não conheço o Senhor. E realmente ele não conhecia Deus. E não somente isso, ele não conhecia Deus, e ele então diz, não sei quem é esse Deus e não me importa. Não sei quem é ele e não me importa. Eu não conheço, eu não reconheço e nem tampouco deixarei o povo ir. De forma nenhuma. O puritano, comentando, ele vai dizer o seguinte: ignorância e o desprezo por Deus estão no fundo de toda a iniquidade que existe no mundo. Os homens não conhecem ao Senhor ou têm ideias inferiores e mesquinhas sobre ele, e por isto não obedecem à sua voz, e não abandonam nada por ele. Com que orgulho ele fala de si mesmo? Quem é o Senhor para que eu, o rei do Egito, o rei de um grande povo, ouça a sua voz? Será que eu, o rei do Egito, deveria obedecer ao Deus do povo de Israel, um povo pobre e escravizado? Eu, o governador, eu que governo o Israel de Deus, deveria obedecer ao Deus de Israel? Não, isto está abaixo de mim. Eu me recuso a atender a ordem. Observe que são os filhos do orgulho, aqueles que são filhos da desobediência, como diz Jó, capítulo 41, verso 34. Efésios, capítulo 5, verso 6. Os homens orgulhosos se julgam bons demais para curvar-se, até mesmo ao próprio Deus, e não se deixam controlar, como diz Jeremias, capítulo 43, verso 2. Aqui está o âmago da controvérsia. Deus deve governar, mas o homem não deseja ser governado. A minha vontade será feita, diz Deus, mas eu farei a minha própria vontade, diz o pecador. A maneira decidida como Faraó nega o pedido, tampouco deixarei ir Israel. Observe que, de todos os pecadores, não há mais obstinados, nem mais dificilmente persuadidos a abandonar seu pecado do que os perseguidores. Era Faraó, um grande perseguidor, e um homem que não estava nem um pouco disposto a ouvir a voz do Senhor, nem conhecê-lo, nem reconhecê-lo. Ele era um homem orgulhoso, um homem vaidoso e um homem que imaginava que era o próprio Deus. Esta, então, é a condição dos homens ímpios no meio da sua própria impiedade. Vejam, então, irmãos, que ele peca de fato contra Deus ao fazer isto. É insensatez dizer não a Deus. Lemos no Salmo de número 14. E os nossos padrões doutrinários também falam acerca dessa realidade. O primeiro mandamento, irmãos, não terás outros deuses diante de mim, exige e também proíbe coisas. Nós lemos aqui. As perguntas de número 46 do breve catecismo de pergunta de número 46 do breve catecismo, bem como a pergunta 47, nos fala acerca disto. Que exige o primeiro mandamento. O primeiro mandamento exige. Exige que nós o reconheçamos e que nós conheçamos e reconheçamos a Deus como único Deus verdadeiro e nosso Deus. Então isso é o que é exigido, que todos os homens conheçam e reconheçam Deus como um único Deus. Estava lá então Faraó, não conhecia, não reconhecia como Deus verdadeiro, e ele vivia então na sua obstinação, impedindo então que o povo do Senhor vá adorá-lo. Ele peca então quanto ao que é exigido do mandamento, e peca também quanto ao que é proibido. Porque a pergunta 47 nos diz que proíbe o primeiro mandamento, e a resposta é: o primeiro mandamento proíbe o negar, ou deixar de adorar, ou glorificar ao verdadeiro Deus, como Deus e nosso Deus, e dar a qualquer outro a adoração e a glória que só a Ele são devidas. Ele não reconhece, ele rejeita, ele não conhece, vive na sua própria loucura, ele não adora e ainda pior, impede que os servos de Deus possam ir adorar ao seu Senhor. Vejam que este homem, ele era realmente, na sua conduta revela que ele era um homem
de coração obstinado, duro. Ele era um verdadeiro ímpio. E ele se volta então contra Deus. Meus irmãos, é pecado não conhecer e não reconhecer Deus como Deus. E é pecado não adorar a este Deus como é devido. Ao único Deus. Muitos homens aí, na sua própria loucura, imaginam então que quando eles têm algum tipo de, como em muitas igrejas por aí, e aquela igreja chamada Igreja Católica, Apostólica Romana ou Papista, quando muitos homens então imaginam ali na sua loucura que verdadeiramente conhecem a Deus ou reconhecem Ele como Deus, mas a realidade é que no seu próprio coração não conhecem, não reconhecem, não o adoram como o único Deus vivo e verdadeiro. E se prostram como nos dias do próprio Faraó, diante de outras divindades que não são o Deus verdadeiro. E pecam também contra o Senhor. Mas o triste, irmãos, é vermos muitos homens por aí, na sua loucura também, dizendo, na sua insensatez, não há Deus. Não conheço a Deus. Não reconheço a Deus. E o que é que leva, irmãos, esses homens a fazer isto? É o seu coração corrupto. Porque eles querem, irmãos, de todos os modos, se entregar à sua própria vontade. É porque eles desejam ser Senhor sobre eles. É porque eles querem dar lugar e ocasião aos seus desejos carnais. É que eles querem, então, se sujeitar e fazer as coisas do mundo. Eles não querem Senhor sobre si. Eles querem determinar as suas próprias leis. Eles querem fazer toda a sua vontade, que é iníqua. E escutam o assim diz o Senhor deles. Somente aquele que é o Senhor deles, que é Satanás. A estes eles ouvem e atendem prontamente, como o próprio Faraó. Seu coração obstinado, ouvindo a voz do inimigo das nossas almas, que diz assim, e assim deve ser. E ele fazia. E é assim todo homem que não conhece a Deus. Ele é escravo do seu próprio pecado, ele é escravo do mundo, ele é escravo da carne, ele é escravo de Satanás. E ele está pronto para fazer tudo aquilo que é contrário a Deus, tudo aquilo que é contrário à vontade do próprio Deus. Era este homem aqui. E ele então, irmãos, ele não somente não reconhece, ele não vai se sujeitar ao Senhor de modo nenhum, pecando contra Deus, e ele também não deseja que o povo do Senhor vá. Não, de modo nenhum. Ele quer permitir que isto aconteça. Ele vai impedir a adoração do povo. O texto continua até mesmo dizendo, versículo 3º, eles prosseguiram. Agora, mais uma vez, Moisés junto a Arão falam, o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então aqui agora, nós encontramos mais uma vez os servos do Senhor falando. Ele vai dizer, olha, o Senhor está conosco. O Senhor, ele apareceu diante de nós e está conosco. Ele nos encontrou. Deixa-nos ir. Nós queremos ir para oferecer sacrifícios ao Senhor, que é nosso Deus. Então, aqui, no primeiro verso, nós vemos o desejo de Deus que o seu povo possa adorá-lo. Aqui, nós encontramos agora o povo de Deus desejando, em conformidade com a vontade do seu Deus, adorá-lo. Esse é o desejo de Moisés, esse é o desejo de Arão, cabeças de líderes da Igreja de Cristo, é que eles, juntamente ao povo, possam adorar o seu Senhor. Veja que, diferentemente do ímpio Faraó, Moisés e Arão, crentes, têm o seu coração alinhado com a vontade e o coração de Deus. Isso o Senhor Deus então diz, eu desejo que o meu povo adore a mim. Qual então será a disposição dos servos do Senhor? Será a mesma disposição. Desejar adorar o Senhor e conduzir o povo do Senhor Deus igualmente à adoração. Estava este homem então, irmãos, travando esta batalha em nome do Senhor, no desejo sincero de que eles pudessem estar na presença bendita do seu Senhor, adorando publicamente, no deserto,
cultuando ao Senhor Deus como Ele mesmo ordenou em sua própria palavra, servindo ao seu Deus. E veja, irmãos, esse deveria ser o desejo do meio do seu coração continuamente. Deveria ser o nosso desejo continuamente, aspirando, desejando ardentemente o próximo dia do Senhor, para estar na casa do Senhor, adorando a Deus. Esta é a vontade dele, deveria ser igualmente a minha e a sua. Eu não sei como é que você se relaciona com isso, ou se você vem para a casa do Senhor com grande indisposição, preguiça, má vontade, e se pensa, meu amigo, já chegou domingo de novo, vou ter que ir para ali, sentar naquele banco, passar um tempão ali, e levantando e senta, e levanta e senta, e escutando leitura, e oração, e pregação, mais de 1 hora, estou cansado. Essa não deve ser a disposição de alguém que verdadeiramente teme a Deus. Você deveria se levantar com alegria. E caso surgisse qualquer tipo de obstáculo para que você venha à casa do Senhor, você deveria, então, ser persistente e firme, como persistente e firme foram Moisés e Arão em atender à vontade do seu Senhor. Não ceder. Qualquer coisa que venha como um obstáculo, ou até mesmo alguém dizendo e impedindo de vir à casa do Senhor, aqueles que impedem que os servos de Deus venham à casa de Deus, agem como o Faraó. Agem como um ímpio. Eu vou repetir. Aqueles que assumem papéis de liderança, onde quer que seja, na igreja ou fora da igreja, e que têm algum tipo de domínio e poder em determinar vai ou não vai fazer o que eu quero ou não, e impedem então servos do Senhor de vir à casa do Senhor, agem como o próprio ímpio Faraó, que, sujeito a Satanás e aos seus próprios pecados, impede que o povo do Senhor vá ao deserto para adorá-lo. É exatamente isto. Se você coloca outros homens para trabalhar no dia do Senhor, sendo ele descrente ou crente, você está agindo como Faraó. Você não pode fazer isso. Você deve libertar os homens, sobretudo sendo crente, para vir à casa de Deus, adorar a Deus. Como ele ordena, manhã e noite, servindo ao seu Senhor. Você está privando o servo de Deus de vir à casa de Deus. Você está espelhando o inimigo. Você está espelhando Faraó. E também impede que homens ímpios possam vir à casa do Senhor para ouvir a voz de Deus. Quando você obriga homens a trabalhar neste dia, você está impedindo de vir à casa do Senhor. E você deve ficar triste por isso. Primeiramente, por pecar contra o Senhor, fazendo o que não deve fazer neste dia. E também por impedir que homens possam ouvir a voz do Evangelho. Se você ama os homens perdidos e ama a lei de Deus, se você ama o Senhor e quer que o seu funcionário, ou seja lá quem for, seja salvo, chame-o à casa de Deus. Não o obrigue a fazer outra coisa nesse dia. A vontade do Senhor é que os homens estejam na casa de Deus, ouvindo a sua voz. É aqui que ele vai poder ouvir a exortação, o caminho que é encontrado de salvação em Cristo. E é aqui também que ele vai poder ouvir que se ele não atender à voz de Deus, ele vai sofrer amargamente juízo. É exatamente isso que Moisés e Arão falam ao Faraó. Ele vai dizer no versículo 3: sacrifícios ao Senhor nosso Deus, eles desejam fazer isso, e não venha ele, o Senhor, sobre nós com pestilência ou com espada. Meus irmãos, ele vai aproveitar a ocasião, ele está dizendo a Faraó, olha, o Senhor vai cair com juízo se você não atender a sua voz. O Senhor vai cair com juízo sobre você se você não permitir que saiamos daqui para adorá-lo. O Senhor vai vir com um juízo temporal que será terrível, pestilências sobre você, sobre nós. É um alerta, irmãos. É um alerta de um homem que, ainda que saiba que o Senhor é aquele que endurece o coração, ele faz o que deve ser feito, ele proclama a verdade. Na expectativa sincera de que este homem atenda à voz de Deus.
É o que precisamos fazer, irmãos, frequentemente. Precisamos exortar os homens. Precisamos falar aos homens acerca da realidade de que se eles não atenderem à voz do Evangelho, se eles não atenderem a Cristo, se eles não ouvirem a voz do Senhor, o Senhor vai cair com ira sobre eles. O Senhor vai derramar toda a sua fúria sobre eles. O Senhor não pode deixar de condenar o homem se ele não for justificado por Cristo. Os homens precisam entender essa realidade, irmãos. E eles só poderão entender essa realidade se forem expostos a essa realidade. Se tiver alguém que fale acerca disto para eles, sinceramente, desejando que se arrependam. E veja, ele está falando aqui para um homem ímpio, perverso, que estava perseguindo o seu povo. Mas ele proclama essa realidade na expectativa de que esse homem, ao ouvir as advertências do Senhor, corra daquilo e se sujeite a Deus. Os homens precisam se sujeitar ao Senhor. Eles têm de ouvir acerca dessa realidade, a manifestação da ira de Deus e a declaração de que o Senhor é um Deus santo e justo é algo que vai revelar a miséria destes homens e vai revelar para eles a grande necessidade que eles têm de um Redentor. É a função da lei, inclusive. Quando o homem contempla a lei de Deus, ele vê a sua miséria, mas a lei não pode salvá-lo. Mas a lei revela que ele vai perceber que há necessidade de um Salvador. A lei conduz ele para Cristo como um aio, que conduz então o homem a Cristo. E depois Cristo devolve a lei. Mas as advertências acerca do juízo de Deus, elas devem ser proclamadas. E é necessário então que os homens escutem. É necessário que você que não conhece a Cristo hoje atenda a isso. Saiba, se você permanecer na sua obstinação, se você permanecer longe do Senhor, se você não quiser ouvir a voz de Deus no seu Evangelho, saiba que o Senhor Deus, Ele vai vir com ira. E não haverá misericórdia nesse dia. A misericórdia de Deus é exposta aos homens hoje. E o momento oportuno para se apegar a Cristo é hoje, não depois. O Senhor Deus virá e Ele vai julgar toda a terra. O Senhor Deus é juiz que julga retamente. Faraó, irmãos, ele é alguém que permanece obstinado, ele não se sujeita ao Senhor. O Senhor diz, liberte meu povo para que eles possam me servir. Ele permanece então na sua própria dureza. E então o texto nos diz, irmãos, no versículo 4, então lhes disse o rei do Egito, por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho e das vossas tarefas? Está dizendo, vocês estão atrapalhando as pessoas de trabalharem, vocês estão interrompendo a obra, vocês estão atrapalhando o meu serviço, vá fazer suas atividades, saiam daqui. E disse também Faraó, o povo da terra já é muito, é grande. E vocês ainda querem deixá-los ociosos, vocês ficam atrapalhando e fazendo com que eles se voltem para ouvir estas palavras de vocês, atrapalhando-os então nas tarefas que eu incumbi eles de fazer aqui. As minhas tarefas, o meu trabalho, os meus negócios, as coisas da terra. E vocês ficam tentando distraí-los eles com outras coisas. Com essa ideia de libertação, com essa ideia de redenção, com essa ideia de salvação, com essa ideia de culto. Não, de forma nenhuma. Eu quero que eles se apeguem às coisas da terra. Eu quero que eles se apeguem a isto aqui. Eu não quero que eles escutem. Não os distraiam. Enquanto Moisés e Arão estavam aspirando para aqueles homens, desejando para eles algo e obra que é muito mais sublime do que obra qualquer neste mundo, que é o serviço a Deus, estava este servo de Satanás sugerindo outra coisa. E a sua perversidade, irmãos, é tão grande, que então ele vai se voltar agora com mais dureza. E o versículo 6 então nos diz, naquele mesmo dia,
pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, então ele agora vai se voltar para a sua liderança no mesmo dia. Vai se voltar para aqueles que são seus subordinados, aqueles que executam então a sua vontade. E então o verso 7 diz, daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Então ele vai dar agora mais dificuldade então para esses homens trabalharem. Eles vão ter que correr atrás de muitas coisas para poder preparar ou para fazer o seu próprio trabalho. Ele não somente ele vai tirar desses homens a própria matéria para isso, os homens vão ter que correr atrás da matéria para fazer o seu próprio trabalho, mas ele ainda vai exigir mais. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos. Eles escutam a voz desses homens e escutam as coisas de Deus, porque eles estão ociosos. E eles clamam por as coisas de Deus, porque eles estão ociosos. E eles vivem dizendo, é isso que eles estavam ouvindo, né? Vamos e sacrifiquemos a o nosso Deus. Aquele povo que creu é o povo que, semelhantemente a Moisés e Arão, desejam servir ao Senhor, desejam cultuar a Deus. O clamor deles, provavelmente, irmãos, em alta voz é, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, é a vontade dele. Veja que ele vai tentar, de algum modo, irmãos, fazer com que eles se empenhem tanto no trabalho, se empenhem tanto nas coisas da terra, no trabalho dele, na sua vocação, no serviço obrigatório na realidade que eles estavam experimentando ali, para que eles pudessem então se desligar das demais coisas que eles ouviam. Ele considerava apegar-se às coisas de Deus e desejar as coisas de Deus como ociosidade. Quando na realidade nós sabemos que essa não é a realidade. Mas esta era a compreensão deste homem ímpio. E ele então vai carregá-los de grandes coisas, de grande trabalho, para que não possam servir ao próprio Senhor. E ainda vai dizer mais. Além de ele agravar o trabalho desses homens, ele vai dizer, para que nele se apliquem. Ele queria que os olhos dos homens e toda a força, todo o vigor, tudo o que eles tinham, se aplicasse ao trabalho. E também para que não deem ouvidos. A quê? A palavras mentirosas. Não deem ouvidos. Fiquem enfiados no trabalho duro o tempo inteiro, para que não escutem de forma nenhuma palavras mentirosas. Mas nós poderíamos perguntar, irmãos, palavras mentirosas? Quem é que fala, irmãos, por boca de Moisés e Arão? É o próprio Senhor. Quem é o Senhor, irmãos? A pergunta 4 do breve catecismo nos diz, Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Trata-se de um Deus verdadeiro, do Deus que nunca jamais pode mentir. Mas estava aquele homem maldito, que não conhecia Deus, nem o reconhecia, dizendo, o Senhor Deus é mentiroso. Quando ele diz que as palavras de Deus são palavras, as palavras de Moisés e Arão são palavras mentirosas, ele está dizendo, o Senhor Deus, ele é mentiroso, ele é falso. Ele não é um Deus verdadeiro, ele não é um Deus fiel. Quando na realidade, irmãos, a própria palavra deste Deus, a mesma palavra, diz que o Senhor Deus é um Deus fiel e é um Deus verdadeiro. Um Deus que, como diz Tito, nunca, jamais pode mentir. É o que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir. Deus não pode ir contra a sua própria natureza. Essas eram as palavras desse homem terrível. E essas são as palavras dos homens igualmente terríveis em nossos dias, que chamam esta palavra de palavra mentirosa, de livro que não faz sentido, de palavras
antigas demais, que não fazem o menor sentido para nós hoje e falam uma série de coisas voltando-se contra a verdade de Deus, que é a sua palavra. E nós devemos, irmãos, nunca jamais dar ouvidos ao que dizem estes homens, que chamam essas palavras de mentirosas. E também nunca jamais dar ouvidos ao faraó que mora aqui, no nosso coração, que frequentemente se volta para essa palavra como se fossem palavras mentirosas. Devemos, meus irmãos, nos apegar verdadeiramente à palavra de Deus, porque, agindo do contrário, estaremos agindo verdadeiramente como ímpios, como o próprio faraó agiu naqueles dias. Ele queria que eles não ouvissem a verdade do Senhor, que os santifica, que os conduz à adoração, que os conduz a uma vida verdadeiramente plena. Ele não queria que eles tivessem os olhos nas coisas lá do alto, mas ele queria que eles tivessem os olhos nas coisas aqui da terra somente. E veja, irmãos, trabalhar com as coisas, ter posses, envolver-se com o trabalho, ter recursos, ter uma vida confortável, viver e desfrutar deste mundo, não é pecado. Nunca foi pecado. Mas quando nós voltamos nossos olhos para este mundo como se fosse a única coisa que nós temos nesta vida, quando nossos olhos estão no mundo junto a todos os demais membros do nosso corpo que nós temos e não se voltam para o Senhor, aí é um problema. Trata-se de alguém com a mentalidade terrena e com um comportamento igualmente terreno. E essa é a vontade de Satanás, irmãos. A vontade de Satanás, que é expressa na vida de Faraó, é que nós nos apeguemos a tudo o que há neste mundo e não a Deus. É que foquemos os nossos olhos nas coisas deste mundo somente olhando para baixo, sem nunca erguer a cabeça olhando para cima. Essa é a vontade do inimigo das nossas almas. Porque ele não deseja, irmãos, que apeguemos-nos, que abracemos, que nos envolvamos com aquilo que é mais sublime. Ele não quer isso, nunca, jamais. O inimigo de nossas almas, que expressa a sua vontade, que é realmente, irmãos, contrária à vontade do próprio Senhor, contrária à vontade de Deus, porque a vontade do nosso Deus é que nós, irmãos, nos voltemos para Ele continuamente, olhando, pensando continuamente nas coisas que são lá do alto, nas coisas que vêm do próprio Senhor, em tudo aquilo que está ligado ao nosso Deus. Como disse, irmãos, um puritano, escrevendo um livro, ele diz o seguinte: quando seus pensamentos são sobre coisas terrenas, ao ouvir um sermão, pode ser que algumas verdades que são essenciais para a sua salvação passem despercebidas por sua alma, fazendo você perder oportunidades que talvez nunca mais tenha. Um homem com mentalidade terrena, ele pode estar no meio da igreja do Senhor, ouvindo o sermão, mas a sua cabeça está nas coisas deste mundo o tempo inteiro. E ele deixa de ouvir a verdade do Evangelho, a verdade da salvação, que só pode ser encontrada em Cristo. Alguém, irmãos, com a mentalidade terrena, ele é alguém que se perde. E como diz, mais uma vez, então, este mesmo puritano, quando as coisas terrenas são tão sublimes quanto as coisas espirituais, o céu deve aguardar até que a terra seja servida. Este é um sinal maligno de um espírito mundano. Onde habita um espírito celestial, o primeiro pensamento, logo ao acordar, seria temperar o coração com as coisas lá do alto. Quando alguém é apegado a Deus, aqueles que verdadeiramente conhecem a Deus, aqueles que não são mundanos, aqueles que não são apegados às coisas deste mundo, a primeira coisa e a coisa que eles mais desejam é Cristo. Ao acordar, em todo dia, e nunca poderia ser diferente do acordar neste dia também, o domingo.
desejo nosso ao acordar deve ser: eu vou à casa do meu Senhor, servir o meu Senhor. Eu não vou ouvir a voz do mundo, eu não vou ouvir a voz da minha preguiça, da minha indolência, do meu coração, que quer que eu fique na minha cama deitado, que quer que eu fique aqui porque é desconfortável, e começa a inventar uma série de desculpas e problemas no meio do caminho para não vir à casa do Senhor. Meus irmãos, aqueles que têm mentalidade terrena é que assim pensam. Mas aqueles que verdadeiramente temem a Deus e o conhecem, reconhecem como o único Deus vivo e verdadeiro, vão desejar uma coisa que é muito mais sublime. Atentemos à vontade do Senhor e apeguemo-nos à vontade dEle. É deste modo que andam aqueles que verdadeiramente são piedosos e temem a Deus. Quanto a você que está aqui nesta manhã, quem é você? Você é como Faraó? Você é como este homem obstinado em sua cegueira e incredulidade? Você é alguém que não conhece a Deus? Você é alguém que não reconhece a Deus como o único Deus vivo e verdadeiro? Mais uma vez, eu vou dizer, se você permanecer nessa sua incredulidade, você será condenado eternamente a juízo eterno. Mas se você se voltar para Cristo, confessando Ele como o único e suficiente Salvador, você vai desfrutar de algo que não há palavras que possam descrever com justiça. Você vai poder desfrutar de uma herança eterna que está aguardando todos aqueles que se voltam e se voltaram para Cristo, abraçando-o como seu único e suficiente Salvador. Garoto, criança, jovem, adulto, homem, velho, mulher, arrependa-se do seu pecado, volte-se para o Senhor Jesus Cristo e o sirva. Esta é a vontade dele. Você só encontrará salvação nele. E uma vez salvo por ele, você poderá viver para ele. E uma herança maravilhosa te aguarda. Renda-se a Cristo. Renda-se ao Senhor. Ouça a sua voz. Escute a sua voz. Volte-se para o Senhor e Ele te salvará. Amém. Vamos orar, irmãos, ao Senhor. Senhor Deus, ó Deus, a nossa condição muitas vezes é semelhante à dos ímpios. Vivemos como se não conhecêssemos o Senhor. Ó Deus, tem piedade de nós. Tem piedade de nós, Senhor. E perdoa o nosso pecado da incredulidade. E pela Tua graça, Senhor, ajuda-nos a nos voltarmos para o Senhor. A nos voltarmos para Ti, ó Deus, com obediência, com confiança, com ousadia. Desejando, ó Deus, ardentemente adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade. Tira, ó Deus, os nossos corações duros, dá-nos corações, ó Deus, submissos a Ti o tempo inteiro. E também, ó Deus, fala ao coração dos homens que não conhecem a Ti. Chama-os, ó Deus, através da Tua palavra, ao arrependimento e à fé em Cristo. Opera, ó Deus, em seus corações. Faz a Tua obra, Senhor, nós clamamos a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.